Sejam bem-vindos na quarta nobre com Cristo, na novena da Causas Impossíveis. A situação que nós estamos observando, e eu chamo a atenção da igreja para um fato atual, um fato que, a olho nu, a olhos vistos, nós observamos no dia a dia, e algumas pessoas perguntam por que acontece isso. Qual é a causa de tanto sofrimento de pessoas? Qual é a dificuldade que todo cidadão passa, toda família passa? Eu não vou falar apenas da situação econômica que todos nós passamos. Temos dificuldades financeiras. Às vezes trabalhamos, o que ganhamos não é o suficiente para cumprir com compromissos, porque talvez no decorrer do tempo a gente gasta mais do que ganha. Não vamos falar das enfermidades que têm acontecido. Não vamos falar dos postos de saúde, hospitais superlotados, das pessoas sendo maltratadas, idosos, crianças. Não vamos falar da situação que no dia a dia nós observamos e achamos que isso é natural. Brigas, desavenças, conflitos dentro da família, fora da família, entre empresários, entre funcionários, situações que nós observamos no dia a dia que complica. Briga na porta das escolas, crianças brigando, meninos brigando, meninas esfaqueando, matando colegas, meninos matando colegas, menino de 13 anos atira e mata o irmão, pai acaba assassinando o filho dá uma paulada na cabeça do pai. Tudo parece normal nos dias atuais. Porque quando você vê os noticiários policiais, rádio, televisão, jornal, você verifica que isso parece comum, é natural. É natural o suicídio a cada 10 minutos uma pessoa suicida no Brasil? É normal isso? A cada 10 minutos uma pessoa suicida no Brasil? E a cada 2 segundos, 100 tentam suicídio? É coisa absurda que você vai observar no mundo que nós estamos vivendo, que situação complicada estamos. Quando a economia do país, de uma cidade, de um estado, sofre calamidades, por má gestão, por gastos desnecessários e supérfluos, sem algum tipo de planejamento. Assim na família, se não houver planejamento, a família vai passar por necessidade, porque uma hora tem, outra hora não vai ter. E quando não tem, é porque não poupou, é porque não guardou, porque não pensou no futuro. Nós temos que aprender a conviver com isso, porque lá na frente você pode passar por dificuldades. Muito bem, e quando a pessoa tem tudo e de repente não tem nada? Num segundo. Por exemplo, você está preparado para a catástrofe mundial? Você está preparado para um terremoto? Você está preparado para perder sua casa num segundo? Tudo que você tem, até a sua vida. Você está preparado para uma tempestade forte, uma tromba d'água, ou um tornado que destrói uma cidade, uma comunidade? Você está preparado para um terremoto? Lá no Nepal, já atingiu 10 mil pessoas mortas, e vai, segundo as informações, vai dobrar. Arrasou Nepal e o Tibete, um terremoto de grandes proporções. Milhares de pessoas mortas. Você está preparado para uma catástrofe? Então nós vamos falar hoje sobre prepare-se para a catástrofe. Por que nós estamos vivendo no mundo? Não quer dizer que pode acontecer aqui.
Alguém já viu falar em tornado em Santa Catarina? Nunca ninguém falou em tornado em Santa Catarina. E aconteceu um tornado em Santa Catarina. Uma tromba d'água lá em Manaus. Aqui já aconteceu algumas tempestades pavorosas, que destruiu casas, destelhou pelo menos, mas arrancou árvores, amassou carro. Pessoas ficaram desabrigadas. Nós estamos nos preparando para uma catástrofe mundial? Será que no dia a dia da sua vida você pensa que no momento que você tem, no outro dia você não pode ter? Você já viu uma chuva aqui em Campo Grande de tempestades, um vento forte? E você olha e tem medo, aquele negócio escuro, raio para tudo quanto é lado. Fica assustado. Assusta, a natureza assusta quando ela se revolta. Mas todo efeito tem uma causa. Erupção vulcânica. Lá no Chile, um vulcão está explodindo. Está atrapalhando a vida de todo mundo lá. Nós não temos vulcão aqui. Já aconteceu tremor de terra aqui. Mas parece que o Brasil é um país abençoado, não é? É um país abençoado. Não acontece essas coisas. A não ser esse tornado lá em Santa Catarina, tromba d'água lá. Alguns tremores de terra em pontos isolados do país. Mas nós, como cristãos, nós estamos preparados, porque lá no Nepal não tem cristão. Ou é budista, ou é hinduísmo. Tudo lá, o pessoal adora vaca, adora cabrita, adora tudo. Só não adoram a Deus. Será que é castigo de Deus? Não vou me arriscar a dizer que é. Mas vocês vão entender alguma coisa aqui, essa noite. Você que pensa na sua família, que pensa no seu trabalho, que pensa na sua comunidade, preste atenção no que nós vamos falar. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse. E nós vamos falar de uma história não, porque é verdadeira, aconteceu no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Então, apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Aqui está falando de um dragão. Na Bíblia, o dragão é o demônio, é Satanás, o diabo. Apareceu no céu outro sinal. E se você ler Apocalipse inteirinho, vai falar sobre essa história da mulher e do dragão. Olha o versículo 4. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Houve uma batalha no céu, e essa batalha foi violenta. E quando o demônio foi expulso do céu através dessa batalha, ele foi lançado para a terra, e diz que a cauda dele, ou seja, ele convenceu uma terça dos anjos que se rebelaram também contra Deus e vieram todos para a terra, para uma missão: destruir Jesus. Quando se fala da mulher, está falando de Maria. E quando nascesse o filho, era para ser devorado, ou seja, destruído o filho. Essa mulher hoje significa Israel espiritual, significa todos aqueles cristãos. O Israel, essa mulher transforma-se agora nessa profecia em nós. O Israel de Deus, o povo de Deus. Muito bem, e aconteceu algo terrível. Vamos ver o versículo 9, 12 e 9. Olha o que diz aí o 12 e 9. E o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra.
presta atenção no que está dizendo o versículo 9, amados. Depois dessa batalha, o grande dragão foi lançado fora, ele e a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. O que o diabo faz? O que ele faz? Engana. Ele faz o quê? O diabo engana o mundo todo. Não está enganando aqui. Ele engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Isso quer dizer que ele está onde? Onde está o diabo e seus anjos? Na terra. A Bíblia diz que o diabo, ele é o Deus desse século. É ele que comanda, foi lançado para cá. Ele está aqui. Aqui não, porque aqui tem Jesus, amém? E os anjos do Senhor, mas ele está no mundo. Olha o versículo 12. Que diz a palavra: portanto, celebre-no o céu, ó céus, e os que neles habitam. Está falando para os anjos que ficaram lá em cima. Os anjos, Deus, né? Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então a palavra está dizendo, essa revelação de Jesus a João está dizendo: olha, isso aconteceu, o diabo está campeando na terra, mas fica alegre, fica feliz. Fica feliz porque o diabo sabe que tem pouco tempo, porque ele será destruído definitivamente, amém? Jesus já pisou na cabeça dele quando morreu na cruz, quando foi ressuscitado, mas ele continua. O diabo é como lagartixa. Alguém já pisou em lagartixa? Fala a verdade, alguém já pisou em lagartixa? Quem já pisou em lagartixa? Já pisou na lagartixa? Quando você pisa, o que acontece? Esmaga a lagartixa, e o que acontece com o rabinho dela? Fica pulando. O diabo é assim, ele já está esmagado, agora só fica com o rabinho pulando, e esse rabinho é poderoso. Esse rabinho é complicado. Esse rabinho, aquele rabo do dragão, ele é poderoso. Com o rabo ele trouxe uma terça dos anjos. Com o rabo. Imagina o que ele pode fazer com o rabo contra você. Mas tem coisa boa. Com certeza tem coisa boa. Vamos ver o versículo, nós estamos no 13, vamos ver o 17. Olha o versículo 17. E o dragão, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Quando Jesus nasceu, o diabo começou a perseguir, desde quando ele, antes dele nascer, ele já perseguia. José teve que fugir, houve perseguição, de tudo quanto é jeito. Até a sua morte, Jesus foi perseguido. O diabo perseguindo Jesus, porque ele sabe o que Jesus representava para toda a humanidade. Vocês vão abrir agora o livro em Lucas, no capítulo 21. Aqui vocês vão entender o que está acontecendo no mundo. Porque quem foi lançado para cá, realmente o diabo e seus anjos. Lucas 21. Vamos começar no versículo 9. Lucas 21. Versículo 9. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Amados, o que estamos falando? Uma atenção redobrada. Portanto, quando ouvirem falar de guerra e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Presta atenção, esse é o princípio das dores que a palavra de Deus diz. Não fiquem com medo, vocês estão vendo acontecer essas coisas? Não fiquem com medo. Você que é cristão, você que tem certeza de salvação, você que aprendeu a amar a Deus e confiar nele, então você tem que ter atenção redobrada, observando todos esses acontecimentos que estão aí. Porque está dizendo que isso não vai acontecer imediatamente. Mas isso foi escrito já há muito tempo. Há quantos anos isso foi escrito? Ok? Então nós temos que estar pensando, estar atento, porque nunca aconteceu
nos últimos 10 anos o que aconteceu anteriormente a isso. De uns 10 anos para cá, a coisa piorou. E vai piorar cada vez mais. Veja o versículo 10. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nós temos observado nação contra nação, às vezes é guerra. Vamos falar de Afeganistão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Vamos falar outros países aí, o Irã, Iraque, essas guerras que tem, o pessoal chama de guerra santa, a guerra que nunca acaba, Israel e os palestinos. Isso está acontecendo todo dia, toda hora. Mas existe outro tipo de nação contra nação, é uma coisa, reino contra reino, está falando de governos, disputas, guerras. A Indonésia mata todos os traficantes que entram no país levando droga. A lei deles é severa, é pena de morte, de maneira alguma libera, não libera. Foi pego em flagrante, fica anos e anos preso e depois vai para o paradão, é fuzilado. 2 brasileiros foram fuzilados, um rapaz e outro menino que levaram drogas foram presos. Muito bem, essa é a lei do país, é a lei deles lá. Será que esses meninos não sabiam que entrando lá e fossem pegos seriam mortos? É lei de lá. Então o Brasil está se revoltando contra a Indonésia porque não deu anistia, porque não deu o perdão, e assassinaram 2 brasileiros. Na verdade não foi assassinato. Se é uma lei, é execução, como tem pena de morte em vários países. Nós concordamos com isso? Lógico que não. A pessoa pega prisão perpétua, sei lá, vai tirar a vida, não. Mas é lei deles. Então, quando eu disse reino contra reino, é choque de governos, parte econômica, diplomática, uma série de situações comerciais. Existe uma disputa. Por isso existem blocos no mundo. Existe a ALCA, existe a NAFTA, existe o comércio comum europeu. Existem vários grupos econômicos no mundo que estão sempre em choque, reino contra reino, buscando os seus próprios interesses. Alguém já ouviu uma palavra chamada coalizão? Coalizão é quando vários governos se reúnem, ou vários grupos se reúnem para um determinado fato. Ou seja, se for uma guerra, todo mundo contra o Iraque. 10, 15, 20, como a guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Será que nós teremos a Terceira Guerra Mundial? Isso pode acontecer. Olha o que diz o Senhor Jesus. Jesus que está dizendo isso aí no versículo... Atenção redobrada, agora vamos falar do conflito generalizado. É isso aí, conflito generalizado. Agora vamos ver o versículo 11. O versículo 11, 21, 11, que Jesus diz: haverá grandes terremotos. Ele não está falando de pequenos terremotos, está falando de grandes terremotos. Grandes terremotos. Nepal foi um grande terremoto. 10 mil pessoas até agora mortas, soterradas, destruídas. Está acontecendo, é para a gente ficar alerta. Fomes e pestes em vários lugares. Está acontecendo na África, vários países com fome, com pestes. Já está atingindo a Europa também. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Vai acontecer coisas que as pessoas não vão entender o que está acontecendo. É Jesus que está falando. Isso nos dá a entender que é uma destruição física e emocional. A destruição física, os terremotos. A destruição emocional é que vai nos abalar emocionalmente. Nós vamos ficar assustados, com medo, nervosos. Já estamos. Quando algumas pessoas vê, eu vi alguns vídeos lá de Santa Catarina, pessoal filmando, clamando a Deus. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. E a casa voando para tudo quanto é lado. Algumas pessoas morreram. Vamos ver o 21, agora o 25 e o 26. O 25.
Diz assim o 25: haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústias e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Amados, sinais no sol. Vocês já viram alguma coisa estranha no sol de vez em quando que aparece, o pessoal não sabe o que é? Alguns cientistas dizem, não, isso porque a nuvem, não sei o quê, são sinais no céu. Vocês já ouviram falar do sol, da lua vermelha? Da lua vermelha? Apareceu esses dias aqui a lua vermelha, isso está na Bíblia. Quando a lua de sangue, são sinais de que a volta de Jesus está próxima. Perplexidade, angústia, com o bramido e agitação do mar, tsunami. Tem um estudo científico que diz que alguns continentes futuramente vão desaparecer, porque existe nos polos o degelamento. Está derretendo os polos, está aumentando o nível do mar. E algumas cidades vão praticamente desaparecer. Isso é uma verdade, que lá no Nordeste várias cidades já foram tomadas pelas águas, pela areia e pelas águas. Eu vi em reportagem que tivemos esses dias. Então, imagine o que pode acontecer. Graças a Deus nós não temos tsunami aqui, né? Não tem mar. Mas pode ter outras coisas. Vamos ver o 26. 26 diz assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. O que é poderes celestes? Raio, trovão. Amados, vocês já viram uma tempestade de raio? Vocês já viram, sentiram chuva de granizo, de gelo caindo, pedras grandes, pedras pequenas, grandes? Imagine meia hora de chuva de granizo e uns 10, 15 minutos de chuvas de raio. Chuvas de raio, raio. Já aconteceu nos Estados Unidos. É descarga elétrica de tudo quanto é lado, como se fosse bomba. Chuva de meteoritos. Pode acontecer. Os meteoros caem na Terra, explodem na atmosfera, mas tem alguns que passam. E é como se fossem bombas nucleares. Chuvas de meteoros. Pode acontecer. Isso, a ciência toda prevê que pode acontecer com o mundo. Mas por que está acontecendo isso? Meu Deus do céu. Olha só. É a força sobrenatural reage para a destruição. É uma força sobrenatural que reage para a destruição. Quem que está a fim de destruir a raça humana? Quem está a fim de destruir a criação de Deus? Quem está a fim de destruir a família? Quem está a fim de destruir o seu negócio, o seu trabalho? Quem está a fim de destruir, fazendo separação de pessoas, destruindo pessoas, trazendo tragédia de tudo quanto é jeito? Será que é Deus? Será que Deus faz tudo isso? Existe algo na Bíblia que diz a vontade permissiva de Deus. Deus permite que se faça essas coisas para que as pessoas possam entender de que precisa dele, do soberano. Porque as pessoas são acomodadas de tal forma, querendo viver numa zona chamada de conforto, que tudo tem que estar de bem. Não vai lembrar de Deus daqui nem nunca. Se Deus é o Criador, Ele nos criou. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e através de uma rebelião de um anjo, chamado Lúcifer, que tinha todo tipo de honrarias no céu, super especial, invejou a Deus, e queria tomar o lugar de Deus, se rebelou, e trouxe à terra o pecado, através de Adão e Eva, enganando, porque ele era um enganador. E ela comeu do fruto proibido, nos condenou à morte.
Mas Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho. Deu, na verdade, o Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus quer sondar o nosso coração e saber, já que temos o livre-arbítrio, Ele quer saber se nós estamos do lado dele, ou do outro lado. Então, se ele foi lançado o diabo para essa terra, é para a destruição. Mas Deus nos dá a proteção, e vocês vão saber qual é a proteção. Deus nos dá o escape, nos dá a entender o que nós devemos fazer para estarmos preparados para a catástrofe humana que vai chegar. Pode não nos atingir a nossa geração aqui, mas que nós temos que estar preparados. Você tem que pensar no seu filho, você tem que pensar no seu neto, você tem que pensar no seu bisneto, no seu tataraneto, no seu sua descendência, ou não? Ou a gente é tão, assim, exclusivista, você não pensa na sua próxima geração, naquele legado que você vai deixar. O legado que você vai deixar para a sua família não são as coisas de Deus? No Egito, eles passaram durante 40 anos no Egito. Aquela geração que saiu do Egito, aliás, no deserto, aquela geração, morreram quase todo mundo, foi uma nova geração, e eles foram ensinados pelos seus pais a respeito de Deus. Alguns não foram ensinados e morreram, padeceram. Então a nossa responsabilidade hoje é ensinar os nossos filhos, nossos descendentes futuros, a respeito das coisas de Deus. Olha o que diz aqui Jesus, no versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém? Vocês entenderam? Jesus que está dizendo, quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. A redenção é o livramento, a liberdade. Porque nós vivemos num mundo oprimido pelo Satã. Nós vivemos num mundo de opressão, vivemos num mundo terrível, onde você não sabe às vezes para onde correr, o que vai fazer da sua vida. Mas quando você crê realmente que tem um Deus, que está zelando por você, e através de Jesus Cristo, que te salva, que morreu por você, você tem que se agarrar a sua fé a Ele. Você tem que levantar a cabeça, vou vencer em nome de Jesus, estou passando por privação, essa situação terrível, vai passar, vai acabar, no momento que Deus achar que deve. Você tem que crer, mas não pode deixar de orar, e confiar e esperar. Isso significa, os que aceitaram o sacrifício de Jesus serão libertos de toda opressão. Veja o versículo 29. O 29 diz, ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Seguinte, 30. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Quando Jesus diz isso, quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Quando você vê alguma coisa, você identifica que realmente o verão está próximo, quando você observa a natureza. Jesus está dizendo que quando você observar essas coisas, pode ter certeza que a redenção vem. 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus anuncia a sua volta e a redenção dos escolhidos. Amém, irmãos? Nós temos que nos alegrar quando nós observamos essas coisas, não ficar apavorados. Nós temos sim orar para que Deus possa proteger aquelas pessoas. As pessoas estão perdendo a vida. As pessoas estão indo para o inferno porque não têm consciência de que ser cristão é aceitar Jesus como Senhor da sua vida, é buscar a salvação, porque as pessoas morrem sem Deus, as pessoas morrem sem saber o prazer que é viver com Deus, a satisfação que é, a alegria que é estar diante de Deus todos os dias da vida. Amém?
Olha o que Jesus diz sobre algo que nós devemos estar preparados para a catástrofe mundial. Ele diz aí no 34, olha só: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutinaria e de embriaguez. O que ele está dizendo, hein? Que nós devemos tomar algumas posições na vida. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque está dizendo que as pessoas hoje se preocupam com festas, beber, libertinagem, folia, tudo isso. Não estão preocupados com a hora que Jesus volta. Porque ele pode voltar, ele diz que volta como um ladrão, é de repente, inesperadamente. Então nós temos que estar no dia a dia da nossa vida preparados para a catástrofe mundial, porque a coisa vai apertar. E você estando com Jesus, você cuidando da sua família, de uma maneira muito especial, da sua esposa, seu marido, seus filhos, netos, das pessoas agregadas, você estará num único propósito de servir a Deus e confiar nele, para que você não seja pego de surpresa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o versículo 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. O 36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém! Glória a Deus. Aqui fala sobre o arrependimento e vida de santidade, vigiando e orando. Quando Jesus nos dá essa dica para estar preparados, amados, preparados para enfrentar todo tipo de situação que pode acontecer e vai acontecer, já está acontecendo, para nós o que significa é justamente alerta, vigiar, orar, vigiar e orar. Mas nós temos que entender que quando Jesus revelou a João algo profundo para as nossas vidas, você abre agora a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Dá uma olhadinha no capítulo 3, e o que diz aqui, o versículo 3. Recado de Jesus: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. É Jesus que está dizendo isso. Lembra-te, portanto, do que tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Amados, isso é muito sério o que Jesus está dizendo. Orai e vigiai, nós temos que estar permanentemente nele. Se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pedirei tudo o que quiseres e eu te darei, tudo. Proteção, segurança, vitória, prosperidade, saúde, tudo isso. Você tem que crer nisso. Você tem que abrir teu coração para Deus e dizer: Senhor, eu creio. Eu creio e dependo do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo, vamos pular para o versículo 8. Ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, irmãos? O que Jesus está dizendo? Que Ele conhece você muito bem. O que você faz, o que você deixa de fazer. Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todas as coisas e ao nosso próximo, nós temos que cumprir isso. Nós devemos amar as pessoas de uma forma incontestada, incondicional, sem fazer acepção de pessoas. Olha o que Jesus diz aqui: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Às vezes você diz assim: não tenho força para orar, estou em sacrifício, estou sem saber o que fazer. Jesus já disse isso: eu sei que você tem pouca força, mas se você guardou a palavra e não negou o meu nome, o que vai acontecer?
O que vai acontecer? O versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém, irmãos? O que Jesus está dizendo? Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei a hora da aprovação. No momento que estiver acontecendo as coisas, você com Jesus, você será preservado, a sua família será preservada, a sua casa será preservada. Crê nisso. Porque ele vai pôr à prova o quê? Os que habitam na terra. Pôr à prova quem está do meu lado, quem está contra mim. Aí que está a X da questão. As ovelhas e os cabritos. É hora da separação do joio e do trigo. Então temos que estar preparados para a catástrofe em Jesus Cristo. Vamos ver o texto 10. O 12 agora. 12. A quem vencer, diz o Senhor, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus, amados. Jesus está dizendo o quê? Que você estará na proteção total dele, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e nada vai arrancar da tua mão, da mão dele, nada. Ninguém vai ter condição de arrancar você da mão de Deus. Amém, irmãos? Crê nisso? Estão entendendo? O versículo 13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Crer ou não crer? Essa é a questão. Creio, não creio. É a questão. A palavra, ela é dada, ela é franca, ela é simples, ela é entendível. Ouça, igreja. Aquele que pratica, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, essa pessoa poderá receber todos os benefícios que Deus tem através da promessa que Ele nos dá. Se você não crer na palavra de Deus, na Bíblia, você vai crer em quem? Você pode crer em muitas pessoas. Você pode viver na dependência de pessoas, de governos, mas tem muitas pessoas que não querem viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é realmente buscá-lo todos os dias da sua vida, todas as horas da sua vida. É confiar nele, esperar nele. É ter a certeza de que você está junto dele e ele junto de você. Porque a solidão acontece no momento em que nós estamos ausentes de Deus. A tristeza, ela vem quando nós estamos ausentes de Deus. O desespero, o medo, o pavor vem quando nós estamos ausentes de Deus. Quando nós estamos ausentes de Deus, não Deus ausente de nós. Quando você fica com medo, receoso, não confia, não tem fé, é incrédulo, você sai para fora da casa de Deus. Sai do colo de Deus. Você sai do abraço de Deus. Então nós temos que aprender no dia a dia da nossa vida algo muito importante, que é depender de Deus. Como o pai depende do filho, a mulher depende do esposo, como às vezes você depende do seu emprego. Mas dependente de Deus é depender de tudo que você tem na sua vida, que é muito preciosa. A vida da sua família, dos seus filhos, o seu futuro está em jogo. O futuro dos seus filhos, dos seus netos, a sua próxima geração está em jogo. Então hoje nós temos que conceder à nossa família tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por essa palavra. E lembre-se, tudo que está acontecendo tem um motivo. Palavra e profecia. O mundo jaz no maligno, é o diabo que campeia tudo. Nós podemos derrotá-lo quando cumprimos a palavra do Senhor. Orai e vigiai, estar preparados para a volta de Jesus que está chegando. E vem de repente, nós não seremos avisados, não seremos. É como um relâmpago. Coloque a mão no coração,
Vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso por mais este momento gostoso da nossa novena, da Quarta Nobre com Cristo. Você já fez o seu pedido, já oramos, repreendemos o maligno. Agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, nós estamos agradecidos ao Senhor por esta palavra que o Senhor nos deu, tão gostosa, tão maravilhosa de ouvir. A palavra de Jesus, quando diz em Apocalipse: ouça, igreja, está falado. Quando diz em Lucas tudo que está acontecendo e vai acontecer. Mas o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso, que o Senhor nos prepara para essas coisas. Nós não vamos ser pegos desprevenidos, não, muito pelo contrário. Nós estamos esperando ansiosamente a sua volta. Mas queremos olhar para os céus e ver o Senhor voltando em glória, Senhor. Pai, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser fortalecidos no teu amor. Olhe por nós, Senhor, cuida de nós, abrace, coloque-nos no colo, Senhor. Sustenta-nos, Senhor, porque nós somos tão imperfeitos, pecadores, somos fracos às vezes, como disse Jesus mesmo, você às vezes não tem força. É verdade, às vezes a gente não tem força, mas nós temos que orar para buscar essa força, e no Senhor nós nos fortalecemos, na Tua Palavra nós nos fortalecemos. Nós pedimos mais uma vez, Pai, perdão pelos nossos fracassos, pelas nossas más palavras, nossos maus pensamentos, nossas más ações. Tenha misericórdia e nos dê o discernimento daquilo que precisamos aprender a cada dia. Ensina-nos a orar, a ouvir a Tua Palavra, a meditar nela e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, agora eu quero pedir uma bênção especial em cada vida que está aqui esta noite. São profissionais liberais, são pais de família, operários, trabalhadores, empresários, donas de casa, estudantes, Pai. Nós sabemos que nesse mundo tão perigoso que vivemos, tão tenebroso, mas com a Tua proteção nós vamos chegar no nosso destino, que é estar diante do Senhor para a vida eterna. Fortaleça no Senhor essa semana, que nós possamos estar livres de qualquer ataque inimigo, de qualquer ação oculta do sobrenatural. Que os anjos do Senhor possam estar ao nosso redor, nos blindando, nos protegendo, nos livrando. E dê um coração de paz, de alegria, para que possamos amar o nosso próximo de uma maneira muito especial. Leva-nos, Senhor, em segurança para as nossas casas, e que nós possamos ter uma boa semana, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.